Livro Generais da Oração, John Knox e o Fogo do Avivamento. John Knox foi levantado por Deus para trazer um poderoso avivamento que descongelou as formas frias de oração e adoração ao Senhor. Knox exerceu uma grande influência na reconfiguração na história do cristianismo logo após Lutero. Durante a Reforma Protestante ocorrida na Escócia, a sua influência afetou centenas de milhares de pessoas em diversas classes sociais. Lloyd Jones diz que é característico de um avivamento que pessoas de todas as classes sociais sejam afetadas por ele. Pessoas de todas as idades, pessoas de todos os temperamentos, pessoas de todos os níveis intelectuais. A ideia de tentar domar um avivamento é o mesmo que tentar colocar uma baleia cachalote, que mede cerca de 18 metros de comprimento, num aquário de um peixinho beta na sala de visitas. É o mesmo que tentar colocar uma águia adulta numa gaiola de sabiá pendurada na varanda. É o mesmo que tentar impedir que o sol nasça no dia seguinte ou deter o estouro de uma manada de elefantes usando feijões como artilharia pesada. Tentar suplantar um avivamento com a força da carne é o mesmo que achar que é possível tornar a claridade do fósforo maior que a do sol. Martin Lloyd Jones diz que um avivamento, por definição, é a poderosa ação de Deus e um ato soberano de Deus é algo independente. O homem nada pode fazer. Deus, e somente Deus, é quem o faz. Acreditar que performances e cenografias do culto podem descongelar corações humanos é o mesmo que acreditar que podemos derreter as calotas polares com uma vela. O avivamento e a oração. Avivamentos são precedidos, gerados e mantidos pela oração. Avivamento é como fogo que queima a lenha e a oração é incendiadora da lenha. O fogo do avivamento irá limpar os refugos da sua mente, irá consumir todo o resíduo de lixo que ainda houver em seu interior, purificará todas as impurezas do seu coração, queimará toda a obra do inimigo, reduzirá a cinzas toda a atadura que existir em sua alma. Depurará as intenções mais profundas do seu ser. Esse fogo acenderá em você uma nova paixão pelo Senhor. Aleluia! Aquecerá através de você aqueles que estão à sua volta e lhe dará poder e refinará o seu caráter para que você se torne ainda mais parecido com Jesus, aquele que batiza com fogo. Wesley Duewel, em seu livro O Fogo do Reavivamento, descreve o avivamento no seguinte modo: a presença e o poder de Deus operam de forma tão poderosa e intensa durante o avivamento que ele realiza mais em horas ou em dias do que em 100 anos de ministério fiel, onde não há avivamento. Durante o avivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo, pessoas que não podem ser movidas de qualquer outra forma. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas. A atmosfera frequentemente fica cheia do poder majestoso de Deus. Os cristãos reconhecem isso como a presença de Deus. Os pecadores têm uma percepção reverente da presença de Deus e de sua própria pecaminosidade. Deus pode revelar a sua presença de maneiras inesperadas. O avivamento acontece quando você e Deus comparecem no mesmo lugar, simplesmente pelo prazer de desfrutarem um da companhia do outro. Um homem de oração. Deus usa homens de oração. D. L. Moody declara que aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. John Knox foi um destes homens.
A data e o local de nascimento de John Knox são incertos, sendo aceita a data de 1513 como a mais provável. É possível que Knox tenha nascido no povoado de Haddington, às margens do rio Tyne, distrito de Lottingham Oriental, cerca de 30 quilômetros a leste de Edimburgo. Ele é um homem que tinha o hábito de orar. John Maxwell declarou: primeiro você forma o hábito, depois o hábito forma você. E a seguir você é transformado. Knox foi forjado pela prática da presença. O discipulado frutífero. O fruto do discipulado está em reproduzir na vida do discípulo o caráter de Cristo que o discipulador carrega. Zwinglio, que foi sucedido por Calvino, foi o mentor de George Wishart, e John Knox tornou-se um dos seus principais discípulos. Ambos tinham praticamente a mesma idade. O produto do evangelismo deve ser discípulos e não decisões, declara James Kress. Robert Coleman diz em seu livro Plano Mestre do Evangelismo que Jesus revelou a estratégia de Deus para conquistar o mundo. À medida que o ministério de Jesus Cristo progride nos evangelhos, cada passo se torna mais marcante nesta direção e a sequência mais fácil de distinguir. As pessoas eram a base do seu método de ganhar o mundo para Deus. O discipulado nada mais é que a modelação do caráter do discipulador na vida do discípulo. Por isso, o discipulador precisa ser um modelo para o discípulo. Juan Carlos Ortiz declara que o discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que seu mestre vive. Duas grandes características de George Wishart tornaram-se parte do caráter de Knox: a vida de oração e o zelo pela pregação poderosa. Conta-se que a piedade de Wishart era tão visível que o carrasco que estava encarregado de queimá-lo não só relutava em levar a cabo tão dura tarefa, como também se ajoelhou diante de Wishart pedindo-lhe perdão. Durante sua vida, o reformador empreendeu uma campanha extraordinária de pregação pelas cidades da costa leste da Alemanha. John Knox o acompanhou, tornando-se mais tarde um dos maiores pregadores da Reforma. Wishart foi condenado à fogueira pelo insidioso cardeal Beaton no último dia de fevereiro de 1546. Dias mergulhados na presença. Knox tornou-se um homem apaixonado pela presença por causa da influência de Wishart. O discipulador causa influência permanente na vida do discípulo. Knox passava dias a fio em oração, muitas vezes sem comer nada. Certo dia, passou uma noite inteira em oração. Sua mãe foi ao seu quarto por volta das 11 horas, pois achou estranho o fato de ele não ter se levantado até aquela hora. Quando ela adentrou o quarto, encontrou John Knox abraçado com a Bíblia e perguntou-lhe: "Filho, o que aconteceu?" A resposta foi: "Mãe, Deus me deu a Escócia." Em 2 meses, aquele país viveu um avivamento sem precedentes na história. De tanto orar de joelhos, ele deixou marcas no chão onde vivia na Escócia. John Welch, genro de John Knox, conta que ele, com frequência nas noites frias de inverno, era encontrado chorando no chão, lutando com o Senhor a favor do seu povo. Thomas Kempis diz em seu livro Imitação de Cristo: em silêncio e quietude, aquele que ama ao Senhor tem proveito e aprende as coisas ocultas das Escrituras. Ali ele encontra rios de lágrimas. Daquele que se afasta dos seus conhecidos e amigos, Deus se aproxima com os seus santos anjos. Chuck Pierce comenta que a igreja primitiva participava de vários turnos de oração, tanto durante a noite como durante o dia. Os irmãos da igreja de Atos não perdiam a oração da hora primeira, ou seja, das 6 horas da manhã. Eles acreditavam que quando oravam, adoravam e buscavam a face de Deus naquele exato horário, o restante do dia seria iluminado pelo Senhor.
Esse envolvimento com Deus, logo no início do dia, nos leva a uma dimensão espiritual que faz com que sejamos abençoados em tudo, obtendo melhores resultados nas atividades pessoais e nas questões espirituais. Podemos ter a certeza que aquele dia será sobrenatural. Davi declarou: Eu, porém, Senhor, tenho clamado a Ti e de madrugada Te esperará a minha oração. O Senhor nos dá força, coragem, revestimento, revelação, estratégias, sabedoria, proteção, suprimento, livramento, etc. Meu Deus, as portas são inteiramente escancaradas pelo poder de Deus. É maravilhoso. Avivamentos. John Knox aprendeu a amar tanto a oração com o seu mentor, como também amar o seu país, a sua terra. Thomas Carlyle o considerava como o pai fundador de um movimento que levou a eventos extraordinários não somente nas Ilhas Britânicas, mas bem mais distante, a eventos que influenciaram todo o curso da história. Knox foi um grande homem de oração que passava horas a sós com o Senhor. Ele orava: Ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Depois de algum silêncio, clamava outra vez: Ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Outra vez, um profundo silêncio. Então, mais uma vez o clamor, com um sentimento mais profundo: Ó Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. E Deus deu a Escócia a este homem de oração, apaixonado pela adoração. Criticou as orações modelo e defendeu uma oração espontânea, livre, pessoal. Ele foi um homem ativo de oração. Suas orações eram tão intensas que quando sua esposa o chamava para as refeições, ele dizia: Como posso comer com o meu povo padecendo? Eu tenho que orar. E ele orava por 3, 4, 5 horas por dia, até que a glória de Deus o visitasse. Rios em chamas. Como os grandes rios nascem de águas profundas que brotam nas montanhas, o rio do avivamento nascerá nos lugares altos, vindo de águas profundas. Frequentemente, estes rios fluem dos olhos de homens apaixonados pela presença em forma de lágrimas. John Knox era um homem de lágrimas. Ao ver Evan Roberts aos prantos no altar, F.B. Meyer disse: Eu sou pregador há 30 anos. Uma mudança profunda em F.B. Meyer, Frank C. Laubach orou: Senhor, perdoa-nos por nossos olhos secos. Lemos em Hebreus 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas. Charles Finney disse certa vez que sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Em águas profundas da presença. Alistair McGrath disse que no cristianismo a espiritualidade significa viver o encontro com Jesus. A espiritualidade cristã pode então ser compreendida como a maneira pela qual a pessoa busca aprofundar a sua experiência com Deus ou praticar a presença de Deus. Em seu livro, John Knox, o fundador do puritanismo, Lloyd Jones comenta que é tradicional a referência ao efeito da sua pregação sobre Maria, a rainha dos escoceses. Ela dizia que tinha mais medo das suas orações e da sua pregação do que de muitos regimentos de soldados ingleses. Randolph, homem da corte e embaixador, disse o seguinte a respeito dele e da sua pregação: A voz de um único homem é capaz de, em 1 hora, pôr mais vidas em nós do que 500 trombetas ressoando continuamente em nossos ouvidos. A voz que há de ser ouvida em público pelos homens será aquela voz que tem sido ouvida por Deus em secreto. Jó 29, 2-11. John Knox era um pregador poderoso. Ele colocava mais vida em seus ouvintes a partir do púlpito em 1 hora do que 600 trombetas. Em tempos de avivamento, há uma oração exercida pelo céu na terra, redirecionando-a para cima. Pense no ímã. Há um raio de magnetismo em torno dele. Êxodo 3, de 1-3. Há uma atração
Jó 12:32. Em tempos de avivamento, lugares são tocados e atraem pessoas em busca de Deus. João 3:23. Em tempos de avivamentos, desperta-se um fascínio pela presença de Deus. Muita coisa muda, a ordem de culto, o tipo de louvores, o tempo de duração dos cultos e especialmente o comportamento das pessoas em resposta à pregação. É comum ver as pessoas renegociarem seus maiores tesouros. É comum ver as pessoas negociarem seus maiores tesouros, coisas pessoais, pessoas, o tempo, por causa do fascínio do tesouro maior, que é a presença do ser amado. Atos 2, 41, 47. É por isso que em dias de avivamento, os cultos se prolongam por muito tempo, avançando madrugada adentro e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Atos 20, de 7 a 8. A suprema necessidade. Precisamos desesperadamente de um avivamento, porque temos necessidade de uma nova safra de obreiros. Temos urgência de homens em chamas que coloquem fogo no púlpito. Wesley dizia: dê-me 100 pregadores que não tenham medo de nada, a não ser do pecado, e não anseiem por mais nada, a não ser Deus. E não importa se sejam ou não ministros, pois somente isso é suficiente para estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino de Deus na terra. Em tempos de avivamento, o ministério da pregação é reativado com poder e com a operação de curas e milagres. D.L. Moody, depois de ter tido a experiência do derramamento do Espírito Santo sobre ele, disse: continuei pregando os mesmos velhos sermões que pregava antes. Todavia, ele acrescentou, eles eram completamente diferentes. Os mesmos sermões e, no entanto, não eram mais os mesmos sermões. Havia neles uma demonstração do poder e do Espírito. Algo semelhante aconteceu com Maria Woodworth-Etter, William Seymour, Evan Roberts, Aimee McPherson, Catherine Kuhlman, os quais experimentaram uma ativação surpreendente em seus ministérios através da operação de milagres extraordinários mediante a palavra pregada com poder.